Provérbios, capítulo 6, versículos 20 ao 23. Filho, faça o que o seu pai diz, e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. Os pais sempre devem ensinar aos filhos o caminho certo e conforme a vontade do Senhor. E nós, filhos, devemos guardar estes ensinamentos e, quando nos tornarmos adultos, não devemos desprezá-los, porque eles têm experiência e sabedoria e podem nos instruir ainda que sejamos adultos. Amém? Amém, igreja? Continue em pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos. O culto de hoje é de batismo. É o culto do batismo. É o momento que várias pessoas irão nascer de novo, irão nascer em Cristo Jesus. E boa parte desses que vão batizar está aqui em cima hoje, são juniores. Eu queria que vocês fechassem seus olhos agora e começasse a meditar, a vir na sua memória o que você tem feito dentro da sua casa para fazer diferença. O que você tem feito para os seus filhos, para os seus irmãos, para com seus pais, para fazer a diferença. Ontem eu falei que o mundo tem investido muito nos juniores, nas crianças e nos jovens. Até mais do que tem investido nos adultos. Hoje é seta para tudo enquanto é lado. E a responsabilidade de ensinar, de colocar no caminho certo é meu como pai, é seu como pai, é meu como tio e principalmente também meu como uma pessoa que serve a Deus. A partir do momento que você abrir o seu coração para Deus, que você der liberdade para Deus dentro da sua casa, você vai ver como vai fazer diferença os seus filhos. Aqui em cima não se encontra nenhum adolescente, nenhum junior que é superdotado, nenhum junior que tem um conhecimento a mais do que o outro. Aí embaixo não tem nenhum junior que tem uma experiência maior que o outro, que tem um conhecimento maior do que o outro. Aí existem juniores que precisam ser ensinados, como disse o Arthur. Eu creio que hoje, assim como ontem, quase não houve ministração, eu falando, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Principalmente, deixa que o Espírito Santo ministre na vida dos seus filhos. Deixa que o Espírito Santo enche os seus filhos. Deixa que os seus filhos vejam o Espírito Santo em você. Deixa que o Espírito Santo de Deus mova a sua casa. Trabalho, dinheiro, nada compra 1 minuto com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seus pais. A correria nossa do dia a dia não compra 1 minuto com nossos familiares. Eu queria que você meditasse nessas palavras agora e começasse a adorar a Deus aí. Comece a falar com Deus aí agora. Comece a agradecer o nome de Deus aí agora. Só você e Deus. Comece a glorificar a Deus aí no seu lugar. Deus vai encher esse ambiente aqui nessa noite. Abra o seu coração. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito.
Te damos liberdade, que caia teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito. 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 Fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história
ministrar o Espírito Santo aí agora. Deixa o Espírito Santo encher sua vida. Deixa o Espírito Santo encher sua vida. Dá lugar para o Espírito Santo aí agora. Começa a dizer glórias a Deus. Começa a dizer aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus em Salmo 127, ela fala o seguinte: que nossos filhos serão como flechas na mão do valente. Eu queria que você estivesse perto do seu filho aí agora, aproximasse mais perto dele aí agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquela criança que está perto de você, que não tem ninguém próximo dela aí agora, coloca a mão perto dela, né, no ombro dela também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sinta seu nome. Os filhos que estão aqui em cima, os pais que os filhos estão aqui em cima, ministra que nenhum outro aqui em cima. Jesus. A obrigação de ministrar sobre os filhos são dos pais. A primeira obrigação são dos pais. Enquanto nós vamos cantar essa música agora, vocês vão ministrar sobre os seus filhos. Vocês vão ministrar sobre os seus filhos. Aleluia. Enquanto vocês ministrarem, vocês vão ver cadeias caindo. Aleluia. Vocês vão ver todos os laços que o inferno tem lançado contra o seu filho vai cair nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu quero que você ministre sobre os seus filhos. Não precisa do ministro, não precisa do pastor. Você vai ministrar sobre os seus filhos. Seus filhos que estão longe, talvez meus filhos moram em outro lugar, trabalham. Traga ele na sua memória agora, que o Espírito Santo de Deus vai alcançar ele onde ele estiver agora. Amém? Glória a Deus. Não fique com a boca fechada, não. Comece a ministrar sobre os seus filhos. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. O coração dos pais aos filhos se converterão. Comece a ministrar aí agora. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas.
Começa a orar para os seus filhos agora. Eleva suas mãos agora. Começa a profetizar sobre os seus filhos. Meus filhos serão a bênção. Meus filhos serão a glória para Deus. Começa a profetizar sobre a vida dos seus filhos aí agora. Começa a ministrar sobre a vida dos seus filhos aí agora. Começa a declarar uma coisa nova na vida dos seus filhos aí agora. Começa a profetizar sobre a vida dos seus filhos aí agora. Começa a cantar para os seus filhos aí agora. Os filhos se converterão. Coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa Agradecido seja o teu nome, Pai. Deus está fazendo. Começa, Pai, a fazer uma coisa nova, Pai, no coração de cada filho aqui nessa noite, Pai. Pai, para faça uma coisa nova em cada pai aqui nessa noite. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Aplauda o Senhor bem forte aí. Dá um abraço bem forte pro seu filho aí agora. Podemos se sentar aí por enquanto. Enquanto os juniores se preparam aqui. Irmãos, nós temos 2 meses, nós estamos ensaiando praticamente. E Deus sabe o quão foi gostoso, foi maravilhoso. E eu deixo para vocês aqui que Deus Ele nunca desampara o filho dele. Ele nunca vai desamparar o filho dele. Comentei aqui ontem. Mais uma vez vou abrir aqui rápido, esqueci de abrir. Eu saí daqui na terça-feira. E eu sou homem como qualquer um. Eu trabalho. Tenho meus filhos. Eu amo demais. Já me perguntaram, David, o que foi você antes, o que é você hoje, o que você tem antes, o que você tem hoje. Eu não tenho muita coisa não, irmão, mas eu sei que nenhum bem material é maior do que meus filhos estar aqui em cima comigo. Nada paga eu ver meus filhos ministrando louvor, meus filhos fazendo a obra de Deus junto comigo. E eu vi numa família
Minha mãe está ali, graças a Deus. Infelizmente, a bebida desfez o casamento dela. Mas eu vi com a minha mãe, com meus avós, que nunca mediram esforços para dar o melhor para a gente. E eu sei que cada um está aqui da mesma forma. Cada pai que está aqui da mesma forma. E eu saí daqui na terça-feira, eu falei com a Patrícia dentro do carro: não, Patrícia, eu estou muito cansado e eu acho que vai ser a última vez assim, que eu vou ajudar muitos juniores, adolescentes, que descansar e tudo. E como eu disse, eu sou homem, eu erro também. Nós temos um irmão aqui muito abençoado que 4 horas da manhã ele manda mensagem para mim, aquele de azul lá na porta, lá, ó. E 4h43 ele mandou a seguinte mensagem para mim no WhatsApp: Deus manda te dizer que todo o teu esforço, toda a sua entrega, todo o amor, toda a perseverança no Senhor para a igreja, juniores, louvor e adoração vai valer a pena. Não desanime. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oi, irmãos, já está valendo a pena. Já valeu muito a pena. E como eu falei com os meninos aqui, que a unção de ontem, a de hoje vai ser muito maior, porque a unção de Deus ela vai se renovando, e sempre é maior do que a que passou. Amém? Eles irão cantar um hino aqui agora. Eu vou assumir o piano ali, aí fica com eles. Aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Aleluia. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar?
Glória a Jesus. Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, de uma forma muito especial. Me sinto honrado por estar aqui essa noite. É sempre uma alegria enorme estar com todos vocês. Hoje, em especial, dia de batismo nas águas. Deus abençoe aqueles que irão descer as águas batismais. Esse é um momento muito importante para o cristianismo. Quem crê e for batizado, conforme disse Jesus, será salvo. Então que Deus abençoe todos que irão confessar publicamente a sua fé, guarde o coração e os abençoe durante a caminhada. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, o verso é o de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso de número 30. Quem encontrou como sinal, diga amém. Amém. Diz assim: Portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Fechem os olhos, curva a cabeça. Deus, obrigado pela tua palavra. Te agradeço por essa noite, pela vida dos teus servos. Cobre cada um deles com o seu sangue. Que nosso coração esteja disposto para ouvir a sua voz e o Senhor revele-se a nós de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Te agradeço pela vida daqueles que aqui estão, te agradeço pela vida daqueles que irão ouvir a sua voz. Permanece conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus, e graças a Deus. Pode tomar o assento. O segundo capítulo do primeiro livro do profeta Samuel, ele é um marco dado por Deus para uma família sacerdotal. Deus havia dito que a família de Eli iria servir ao sacerdócio perpetuamente. Não faltaria homens da família de Eli para servir ao sacerdócio. Essa palavra dada por Deus traz um certo conforto, esperança ao coração de Eli e também de seus familiares. Sendo que à medida que os filhos do sacerdote Eli começam a exercer o sacerdócio, você sabe exatamente que eles passaram a desprezar a vontade de Deus dado a eles por intermédio do sacerdócio. De que forma? Desprezavam as ofertas. De que forma? Se prostituíam na porta da congregação. De que forma? Não davam ouvidos à voz de Deus. Por conta disso, Deus liberou uma palavra que está no versículo 30, dizendo o seguinte: até então não faltaria ninguém para servir ao sacerdócio da casa de Eli. Porém, à medida que vocês desprezaram e me trataram com desprezo, vocês serão tratados da mesma forma. Porque, segundo Deus, eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. A palavra desprezo
ela é da mesma raiz da palavra esquecimento. Quando ele vai falar a expressão desprezo aqui, ele está usando uma expressão que tem a mesma raiz da palavra esquecimento, ou envelhecido. Segundo o que Deus está dizendo, essa expressão significa cair no esquecimento. Então o apropriado para o versículo seria: eu lembrarei dos que me tratam com honra, mas farei com os que me desprezam caiam no esquecimento. Quando eu li essa palavra tocou muito no meu coração, porque ela trata de um assunto muito importante para todos nós. E o assunto tratado nesse versículo, André, é a palavra honra, ou essa virtude conhecida como honra. Esse mês inteiro, eu me dediquei em todos os lugares que eu preguei para falar sobre esse tema que eu achei de suma importância para esse mês. Observe que a honra é uma das virtudes nobres, assim como o amor, assim como o perdão, assim como a bondade, benignidade. A honra é uma virtude extremamente nobre. E ela é um critério usado por Deus para liberar o que Ele quer liberar sobre as pessoas. Se eu te fizer a seguinte pergunta: qual foi o nome do homem que mais honrou Moisés? Quem que você me responderia? Josué. E se eu te perguntar, qual foi o homem que sucedeu Moisés depois de sua partida? Foi quem? Josué. Se eu te perguntar, qual foi a pessoa que mais honrou o profeta Elias? Você iria me responder? Eliseu. E se eu te perguntar, quem sucedeu o profeta Elias em seu ofício? Foi Eliseu. Se eu te perguntar qual foi a pessoa que mais honrou o sacerdote Eli, você iria me responder? Samuel. E se eu te perguntar quem sucedeu o sacerdote Eli em seu ofício? Foi Samuel. Deus, ele utilizou a honra como critério de exaltação para o seu povo. Honrar faz parte do processo bíblico, desde o nascimento até o dia da nossa morte. A honra, ela está espalhada por toda a Bíblia. Ela é pedida por Deus para que todas as pessoas honrem. Se você olhar na Bíblia, quando se trata de glória, Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas quando se trata de honra, Deus permite que homens sejam honrados. Quando ele fala para os filhos, por exemplo, ele diz que eles devem honrar o pai e a mãe, porque esse é o primeiro mandamento que foi dado, acompanhado por uma promessa. Quando ele fala dos homens que possuem bens, possuem fazendas, ele diz: honra o Senhor com suas primícias, honra o Senhor com teus bens, honra o Senhor com tua fazenda. Quando ele fala do casamento, por exemplo, ele diz que o casamento deve ser honrado. A honra é um requisito usado por Deus para fazer com que pessoas saiam do esquecimento e entrem no plano de ação divino. Por isso esse texto ele é muito importante para nós. E o que seria isso? A honra é uma virtude que nos movimenta de maneira poderosa em direção à vontade de Deus sobre nossa vida. Se você olhar, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, honrar é muito diferente de homenagear. Homenagear não é igual a honra, e às vezes a gente confunde, porque para homenagear, você faz isso em dias específicos. Por exemplo, no dia do nascimento, pessoas homenageiam. No dia do aniversário, pessoas homenageiam. Em dias importantes, quando alguém consegue um feito histórico, pessoas homenageiam. Até no dia da morte, pessoas homenageiam. Sendo que a honra, diferente da homenagem, ela não tem dia marcado, ela não tem hora marcada, ela não tem momento certo, porque não se trata de motivos para fazer algo. Honra se trata de princípios para poder fazer algo.
Algumas pessoas pensam que honrar é ter motivo para fazer alguma coisa. Imagina, por exemplo, no dia que você for dar um presente, e o presente que você for dar, na hora que você comprar o melhor que tinha na loja, você ia comprar o presente, ok, mas na hora de comprar você liga para a pessoa que ia presentear, e de repente o feedback no telefonema não é o melhor, e aí você pensa assim, eu ia comprar o melhor, mas já que o feedback não foi dos melhores, então eu vou dar qualquer um presente, ok. Isso não seria honrar, porque honra você não precisa de motivos para poder fazer. Honra é um princípio, e princípio que nos faz parecer com Deus dentro de sua vontade. Por quê? Porque quando nós honramos, a maioria das pessoas iria se confundir nesse quesito, porque eles pensam que honrar é ter motivos para fazer alguma coisa, sendo que não é. A honra não tem dia marcado, a honra não tem hora marcada, a honra não tem momento apropriado, a honra não tem mês certo, a honra não tem data, nem tem hora certa. Honrar é agir de acordo com o princípio que Deus implantou dentro de nós. Quando eu olho para isso, eu enxergo a honra como agir à altura da vocação que Deus pôs sobre nós. Sabe por quê? Agir da forma que fomos vocacionados é exatamente atender a exigência de Deus sobre nós no que se refere à honra. Você já viu, por exemplo, que as pessoas elas tendem, é habitual, é normal, quando alguém diz uma coisa, elas falam com a mesma intensidade. Quando alguém faz algo, elas se sentam no direito de fazer ou não, para responder o que está sendo feito. Essa forma de agir acaba que, volta e meia, nos rebaixa dentro do que precisamos fazer, ou da forma como precisamos fazer. Sendo que Deus não quer que o nosso nível seja rebaixado para agir com outra pessoa, não, mas Ele quer elevar o nosso nível, dando um padrão de excelência através da forma como nós agimos. Por exemplo, honrar é você agir à altura da vocação que Deus colocou sobre você. Imagina dessa forma, algumas pessoas simplesmente não vão compreender de jeito nenhum porque você insiste em tratar bem pessoas que te tratam mal, porque insiste em dar a outra face a pessoas que não querem ver o seu bem, porque você insiste em continuar orando por pessoas que não estão nem aí por você, porque você insiste em estender a mão por pessoas que não teria reciprocidade, porque você insiste em ser um ombro, porque você insiste em ser um ouvido, porque você insiste em ser um abraço. Algumas pessoas definitivamente não entenderiam sua forma de agir. Sabe por quê? Porque eles não sabem que você não está reagindo à forma que o mundo está te tratando, mas você está dando ao mundo um padrão que Deus colocou dentro de você. Isso significa que ao honrar, você está agindo à altura da vocação que Deus lhe deu. Significa que, mesmo quando as condições não são das melhores, você não está em um local apropriado, as pessoas não lhe tratam com o devido respeito, não fazem questão de zelar por quem você é, ou lhe tratar da melhor forma, mas você insiste em tratá-lo da melhor forma que você pode. Insiste em fazer o melhor que você pode, insiste em retribuir da melhor forma que você pode. Quando você faz isso, você está estabelecendo algo. Sabe o que você está estabelecendo? A altura da sua vocação em relação a determinada área. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Quando o seu adversário tentar fazer algo contra você, não responda a ele da mesma forma que ele está te respondendo. Quando alguém lhe desonrar, insistindo em não valorizar quem você é, não
trate do mesmo nível que ele está te tratando. Quando alguém tenta sabotar o que você faz, puxar teu tapete, fazer alguma coisa contra você, não o responda da mesma forma que ele se lança contra a sua vida, mas mostre para ele que ao invés disso, ele encontrou alguém com um caráter refinado em Cristo, com a vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, alguém que entendeu que honra não é ter motivo, mas honra é ter princípio. Eles não vão entender porque você age de determinada maneira, mas não tem problema, porque enquanto você estiver fazendo algo, lá na eternidade Deus estará recebendo como forma de adoração. Honrar, em primeiro lugar, é agir à altura da vocação que Deus te confiou. Fala isso para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele, quando você for honrar, diga, não responda da mesma forma que as pessoas te respondem. Diga para ele, mostre para ele que você tem algo do céu sobre a sua vida. Dessa forma. Honrar, em primeiro lugar, é um ato de adoração. É um ato de adoração a Deus. Às vezes a gente se sente constrangido em honrar porque a gente acha que está fazendo por alguém. Então a gente pensa, por que eu vou fazer para o pastor Marcos? Por que eu vou fazer para o presbítero André? Por que eu vou fazer para o irmão? Por que eu vou fazer para a irmã? Eu estou fazendo para eles? Não. Honrar, em primeiro lugar, é um ato de adoração a Deus. Sabe por quê? Você lembra de Davi? Um dia Davi falou para os soldados dele o seguinte, eu estou com uma sede, queria beber uma água da fonte de Belém. Aí 3 soldados do grupo de valentes dele falaram assim, Davi, eu vou lá na fonte de Belém pegar uma água para você. E eles foram. Quando eles foram pegar uma água para Davi, eles arriscaram a vida passando no meio do arraial dos filisteus. E ao passarem no meio do arraial dos filisteus, foram na fonte que Davi falou, pegou um copo de água, trouxeram para Davi e falaram assim, Davi está aqui, segundo o livro de Samuel está isso, Davi está aqui, pega, é a água que você queria. Davi olha para o que eles fizeram e falaram o seguinte, não tem como eu beber essa água, porque vocês arriscaram a vida de vocês, então eu preciso oferecer essa água como uma oferta ao Senhor. Davi estava ensinando para eles algo, aquilo que você faz por alguém em primeiro lugar, é um gesto de adoração a Deus. Se eu honro uma pessoa, eu estou fazendo isso diretamente a Deus. Verdade ou mentira? Verdade. Mateus 25, Jesus falou, tive nu, vocês me deram de vestir, fome me deram de comer, sede me deram de beber, tive preso, foram me visitar e perguntaram assim, mas e aí, quando nós fizemos isso ao Senhor? Ele falou, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Porque quando eu faço algo a alguém, em primeiro lugar, um gesto de adoração a Deus. Quando eu honro, eu estou adorando a Deus através do que eu estou fazendo. Quando eu estendo a mão, eu estou adorando a Deus com aquilo que eu estou fazendo. Quando eu honro uma pessoa, eu estou adorando a Deus através daquilo que eu estou fazendo. Pessoas que honram, elas estão em primeiro lugar, adorando a Deus através do que estão fazendo, ainda que isso seja por alguém. A honra tem um contraste, e o contraste da honra é a desonra. A gente podia explorar muito o que seria desonra, mas eu quero falar de 3 formas de desonra. As 3 formas de desonra que a gente encontra simples. A primeira delas é o silêncio. Não digo silêncio no sentido de ficar quieto, mas eu digo silêncio no sentido de falta de posicionamento. Estar em silêncio quando o assunto é algo ou alguém. Quando eu não me posiciono, pode ser que eu esteja desonrando. E você sabe, por exemplo, o endemoniado de Gadara, quando Jesus o encontra, o demônio falou na boca dele, tu vieste me atormentar antes do tempo. Atormentara no sentido de resistir. Ele não havia encontrado em Gadara uma pessoa que se opusesse, uma pessoa que se posicionasse. E por conta disso ele fazia o que queria com o rapaz. Mas quando ele encontrou Jesus pela primeira vez, ele encontrou uma oposição. Jesus não foi o que ficou de boca fechada. Jesus utilizou do posicionamento e autoridade que ele tinha. Porque às vezes o silêncio é uma forma de desonra. E isso me preocupa. Eu me preocupo demais quando o adversário consegue encontrar no ouvido de alguém o ninho para ficar destilando o seu veneno. Eu me preocupo
quando a pessoa que ouve falar mal de outro é sempre a mesma pessoa. Porque pode parecer o seguinte: fulano teve a coragem de falar alguma coisa ruim acerca de outra pessoa, mas isso me assusta. Por que teve a coragem de falar sobre outra pessoa para alguém? Às vezes pode ser que o adversário tenha encontrado no ouvido de alguém uma pessoa que não sabe se posicionar. E a gente precisa parar de desonrar através do silêncio. Às vezes você ouve alguém falando mal de uma pessoa e você pensa: não sou eu que falo, então eu não preciso me posicionar. Eu não concordei, mas fiquei em silêncio, então deixa quieto, eu não concordei. Não, a gente precisa se posicionar. Porque enquanto o adversário não encontra alguém que se posiciona, ele ganha espaço. Enquanto o adversário não encontra alguém que se posiciona, ele ganha campo. Antes ele começa falando algo, mas se ele encontrar no ouvido de alguém um lugar para fazer o seu ninho, ele vai falar 2, 3, 4 ou 5 vezes mais. O silêncio é uma forma de desonra, mas que o adversário não encontre em você alguém que não se posicione. Quando alguém disser algo sobre alguém e isso chegar aos seus ouvidos, seja o primeiro a se posicionar. Você pode falar com quem for, mas comigo não, porque eu não vou desonrar através do silêncio. Eu vou me posicionar, e posicionar é uma forma de ajudar quem está desorientado fazendo o que está fazendo. Porque para a pessoa pode ser que ela pense que esteja contribuindo, mas na verdade o adversário pode estar utilizando a pessoa para ir semeando contenda, e semeando intriga, e semeando inveja, e semeando um monte de coisa. Enquanto não encontrar alguém que se posiciona, o inimigo continua ganhando campo, continua ganhando campo, continua ganhando campo. Mas na autoridade do nome de Jesus, essa noite eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida. O adversário não vai encontrar nos seus ouvidos oportunidade para falar mal de um irmão. Ele não vai encontrar em seus ouvidos uma oportunidade para difamar alguém com a língua. Ele não vai encontrar em seus ouvidos o ninho apropriado para destilar o veneno dele. Mas quando ele tentar alguma coisa, ele vai encontrar alguém que se posiciona e não desonra através do silêncio. Além disso, a segunda forma de desonra é a mentira. A mentira que eu me refiro não é o fato de faltar com a verdade, no sentido do que é dito, mas é o fato de criar falsas expectativas. Existem pessoas que desonram criando falsas expectativas. O que seria isso? Não há nada mais frustrante do que alguém convencer seu coração que está com você até o final e te abandonar na primeira oportunidade. E existem inúmeras pessoas que são mestres em criar falsas expectativas. Para não ficar mal, disseminam as suas expectativas falsas no coração de muita gente. Diz que está, mas nunca está. Diz que faz, mas nunca faz. Diz que é, mas nunca é. Diz que está junto, mas nunca está junto. Porque pessoas que criam falsas expectativas desonram com suas atitudes. Irmãos, é muito melhor você dizer que não vai do que você dizer que vai e não ir. Porque pode ter certeza que quando você disser, alguém vai contar com você. Não crie falsas expectativas. E eu vou citar um exemplo: Judas. Judas foi alguém que provavelmente criou expectativas falsas. Não no coração de Jesus, mas pelo menos de quem estava próximo a ele. Judas, próximo a Cristo, era uma pessoa extremamente amável. Jesus atribui a ele o status de amigo. Jesus não é mentiroso. Não faltou da parte de Cristo essa verdade. Ele era amigo de Jesus. Talvez tenha faltado da parte de Judas. E esse é o grande perigo. Sabe por quê? Eu não temo quando o inimigo é declarado. Porque se o inimigo for declarado, você se prepara, você se previne, você evita falar certas coisas, você fica resguardado. Mas o que eu temo é quando o inimigo está disfarçado de amigo. Porque inimigos disfarçados de amigos têm acesso a áreas da sua vida que o inimigo declarado não teria. Então, o perigo não são os inimigos declarados, porque esse você vence no nome de Jesus. Mas o perigo são os inimigos disfarçados de amigo, porque a esse, às vezes, não dá tempo de você se precaver. E são esses que causam em nós as nossas grandes quedas, porque eles são os que ferem o nosso calcanhar. São eles que agem pelas costas. Na frente de Jesus, Judas era extremamente bom.
cuidava das finanças, tinha cargo de responsabilidade. Quando eles vão cear, Jesus dá o bocado molhado para Judas. Bocado molhado era como a nossa tradição de dar a primeira fatia do bolo, só para você ter uma noção. Ou seja, era uma posição de destaque, de honra. Mas Judas na frente dizia assim: eu sou teu amigo, estou contigo, vou com o Senhor para onde quer que vá. Mas por trás ele dizia o seguinte: por 30 moedas eu vendo. Por 30 moedas eu vendo. Existem ministérios que foram destruídos por conta de inimigos disfarçados de amigos. Existem relacionamentos que foram destruídos por conta de inimigos disfarçados de amigos. Famílias que se dissolveram por causa de inimigos disfarçados de amigos. Você não pode dar acesso a todas as áreas da sua vida para a primeira pessoa que aparecer na tua frente. Para ser amigo precisa passar por alguns testes. Caso contrário, meu irmão, você pode se decepcionar amargamente por não submeter pessoas que entram em sua vida a determinados testes da amizade. A segunda forma de desonra é exatamente essa. Quando nós criamos expectativas falsas. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Põe a mão na direção do seu coração. Deus não vai deixar você ser enganado pela primeira pessoa que aparecer na sua frente. Deus não vai deixar você ser enganado pelo primeiro sócio, pelo primeiro amigo, pela primeira pessoa que diz estar do seu lado. Deus vai esclarecer as coisas no seu coração. Deus vai esclarecer as coisas no seu coração. O amigo ama todo tempo, mas na hora da aflição, meu irmão, é aí que nasce o irmão. Deus vai colocar amigos de verdade, não inimigos disfarçados de amigo. Deus vai colocar pessoas para pelejar ao seu lado, não falsos lutadores. Deus vai colocar pessoas para abrir os seus olhos e não pessoas que querem manter você de olhos fechados. Deus vai colocar ao seu lado pessoas para guerrear junto com você. Segunda forma de desonra é criar falsas expectativas. E a terceira forma de desonra é a rebelião. A rebelião não é quando nós questionamos alguém, isso não é rebeliar-se. Rebeliar-se é quando nós questionamos a vontade de Deus sobre determinada pessoa. Isso é rebelião. Quando Coré, Datã e Abirão questionaram o sacerdócio de Arão, eles não estavam falando sobre Arão, mas a escolha de Deus em relação a Arão. Então a rebelião é questionar em primeiro lugar a vontade de Deus sobre determinada pessoa. E é aí que a gente se assusta, sabe por quê? Porque todos haviam saído do mesmo lugar. E o pessoal disse assim: só pode ser nepotismo. Deus fala com Moisés, Moisés com Arão, Arão com Miriam, e eles vêm falar com o povo. Tem um monte de levita, tem um monte de gente, segundo eles, estava preparado. Aí Deus escolhe Arão, e não vai explicar nem para a gente por que ele escolheu Arão? Não aceito não. Então o questionamento deles não era sobre Arão propriamente, podia ser qualquer pessoa no lugar de Arão. Eles estavam questionando a vontade de Deus sobre ele. E às vezes a gente se perde aqui. Sabe por quê? Porque parece que a gente tem a agenda de Deus nas nossas mãos. Uma vez um irmão veio falar comigo, triste, disse assim: pastor, eu estou muito triste porque falaram que eu não sou um servo de Deus. Aí eu pensei assim, mas e aí, você deixou isso entrar no seu coração desse jeito? Sim. Aí eu falei assim para a pessoa: olha, eu vou te dar um recado. A balança espiritual da sua vida Deus não deu na mão de ninguém. Não deu. Então Deus não depende da avaliação de ninguém para poder dizer o que faz ou deixa de fazer na sua vida. Deus não depende. A balança espiritual da sua vida, Deus não pôs na mão de ninguém. Tem gente que vai questionar seus métodos? Sim, mas a balança espiritual não está na mão dele. Tem gente que vai questionar a sua forma? Vai, mas a balança espiritual não está na mão dele. Tem gente que vai questionar a sua maneira? Vai, mas a balança espiritual não está na mão dele. Tem gente que vai questionar seu jeito? Irá, mas a balança espiritual não está na mão dele. E isso a gente tem que ter convicção dentro de nós. Sabe por quê? Porque as pessoas que não compreendem aquilo que Deus falou conosco, eles não vão compreender a forma que nós agimos.
Se ele não estava no dia que Deus falou com você, entendeu o que Deus falou com você, não adianta você tentar justificar nada, porque não vai entender. Já falei isso trocentas vezes, mas você lembra de Abraão? Abraão, quando ouve de Deus, entrega seu filho no Moriá. Ele acorda de manhã bem cedo, pega o seu filho Isaque, vai com os servos. Quando chega no pé do Moriá, ele sobe. Só ele e Isaque. Aí ele diz para os servos assim, fica aqui embaixo, que eu vou sacrificar e já volto. Abraão não falou nada. Abraão só subiu. Só subiu. Por que Abraão subiu e não falou nada? Porque eles não ouviram de Deus. Então, se Abraão tenta explicar, eles tentariam convencer Abraão a não fazer. Imagina, Abraão acorda bem cedo, levanta a Sara, fala assim, meu amor, eu tenho uma notícia para te dar, Deus falou comigo. Sara ia ficar com o coração em chamas, dizendo assim, que bom, Deus falou com você, isso é poderoso, Deus fala com você. Aí Abraão vira para ela e diz assim, Deus falou comigo para a gente matar nosso filho. Sara fala assim, não é de Deus não, isso é do diabo, não faz isso. Sabe por quê? Porque quem não ouviu de Deus aquilo que a gente ouviu não vai entender a forma que a gente age. Quem não ouviu de Deus o que você ouviu não vai entender a forma que você age. Quem não ouviu de Deus aquilo que você ouviu não vai entender a forma que você age. Por que que em muitos lares é de um jeito e no seu é diferente? Porque se você tentar justificar para eles, eles não vão entender. Por que que com o ministério de uns é de um jeito e no seu é diferente? Se você tentar explicar para quem não estava no dia que Deus falou com você, ele não vai entender. Por quê? Porque Deus não precisa justificar para quem ele não disse anteriormente. Uma forma de desonrar é a rebelião. Porque a rebelião é questionar a vontade de Deus. Diga isso para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim, fica muito tranquilo. Porque Deus não pede opinião a ninguém para fazer o que tem que fazer na sua vida. Ele não pede. Ele não precisa falar para mim, seu Paulo, posso ou não posso? Não, ele faz sem que eu fale nada. Ele não precisa chegar para o teu vizinho aí, eu posso entrar na casa dele? Ele faz sem precisar falar nada com ninguém. Ele não precisa chegar para alguém e falar, e aí, ele merece receber um milagre, então eu vou fazer. Não, ele não precisa falar nada para ninguém, ele simplesmente faz. Porque enquanto tem gente questionando porque Deus te levantou, Deus está fazendo, continua fazendo, continuará fazendo, irá levantar quantas vezes for necessário, porque Deus primeiro complica, depois ele descomplica, depois ele explica por que ele complicou, mas ele continua fazendo sem precisar dar satisfação a ninguém. Sem precisar dar satisfação a ninguém. Quando nós honramos, e isso aqui é poderoso. Por quê? Porque honrar é glorificar a Deus. Honrar é agir à altura da vocação que Deus nos deu. E eu encerro dizendo assim, a honra precisa ser pública. A honra precisa ser pública. Sabe por quê? Às vezes, um dia eu tenho um grande pregador que eu cresci na minha caminhada cristã ouvindo esse rapaz. É assim, se você me perguntar quem é sua referência de pregação, de falar, é fulano de tal. E esse rapaz, um dia, ele foi pregar na minha igreja, lá no Rio de Janeiro. E eu sentei com ele um pouquinho, eu falei, pastor, qual livro você me indica? O que o senhor me sugere? Eu estou começando agora, ele me indicou um bocado de livro, sugeriu determinadas coisas. Aí eu falei assim, pastor, eu queria te agradecer. Porque um dia o senhor disse sim ao seu chamado. E quando o senhor disse sim ao seu chamado, o senhor incendiou o coração de milhares de pessoas. Aí eu falei, eu sei que o senhor não precisa ouvir isso, mas eu estou te falando só para lhe dizer. Aí ele falou assim para mim, não, eu preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Porque tem determinados dias que a gente precisa lembrar por que nós estamos de pé. Com isso eu entendi que a honra ela precisa ser pública. Um dia subindo ao monte, pensa num dia difícil. Estávamos eu, meu pastor e alguns irmãos. E aí meu pastor estava num dia difícil. E eu estava falando com ele sobre a escola bíblica dominical. Isso ainda morando no Rio de Janeiro. E eu falava para ele assim, pastor, sei por que a escola dominical não está rompendo como ela poderia. Eu comecei a falar uma série de coisas. Ele só virava para mim e falava assim, meu filho, eu preciso de você.
E eu fazia uma série de cobranças. Ele, meu filho, eu preciso de você. E eu falava com ele um monte de coisa. Ele, meu filho, eu preciso de você. Aí eu não estava entendendo por que ele estava falando aquilo. E de repente, quando ele falou pela 4ª ou 5ª vez, aí eu falei assim, está querendo me dizer alguma coisa? Aí eu perguntei, o que aconteceu, pastor? Aí ele me explicou o que aconteceu. Aí eu voltei para a minha insignificância e eu pensei assim, qual foi o dia que eu agradeci meu pastor? Qual foi o dia que eu falei para ele, pastor, obrigado, pastor? Porque Deus te levantou para fazer o que o Senhor está fazendo e graças a Deus ter te levantado, tem um monte de gente de pé. Às vezes a gente pensa que honra fala sobre nós apenas, é o que fazem pela gente, mas não, é o que nós fazemos pelas pessoas. Às vezes a gente pensa que o cristianismo é uma máquina que produz em série pessoas que são fora do comum, que não sentem dor, que não choram, que não tem nenhum tipo de dificuldade. Quantas vezes você já deve ter ouvido alguém, ou até já disse, rapaz, você está chorando por quê? Você tem um Deus grande no céu. E aí? O fato de ter um Deus grande no céu significa que a gente não pode chorar? O fato de ter um Deus grande no céu significa que nós não podemos ser sensíveis ao que está acontecendo? E eu não estou dizendo de fragilidade, eu estou dizendo de sensibilidade, que é diferente. A nossa caminhada produz pessoas fortes. Porém, pessoas fortes precisam ser pessoas sensíveis. A honra, ela precisa ser pública. E às vezes a gente passa anos, meu irmão, não falam eu te amo para o filho. Sabe, o lar já não tem nenhuma expressão que honre através do que é dito, através do que é feito. E aí nós nos tornamos pessoas cada vez mais insensíveis, desacreditando na humanidade. Porque nós deixamos de honrar, deixamos de fazer por alguém. Porque no nosso evangelho, no que é meu, eu me tornei o centro e quero que as pessoas me tratem bem. A gente quer ter bons amigos, mas a gente não se preocupa com a qualidade da nossa amizade. A gente quer que a outra pessoa seja top, mas a gente não preocupa com a nossa qualidade em relação a outra pessoa. A honra precisa ser pública. Você blindaria teus filhos, meu irmão, se antes de sair de casa você deixasse claro para eles o quanto você o ama? Você blindaria teu casamento antes do seu esposo, da sua mulher sair de casa, expressando para ele ou ela o quanto ele ou ela é amada? Você blindaria o coração do seu pastor se você o fizesse entender o quanto você ama servir na casa do Pai? Você honraria o coração de Deus se você tornasse público o quanto você ama ser filho de Deus? A honra precisa ser pública. Nossos corações estão se tornando cada vez mais insensíveis. Já não falamos. E a gente pensa assim, é óbvio. Por isso não precisa ser dito, não. O óbvio também precisa ser dito. E a gente segue a nossa rotina como se nada, mais importasse. Mas hoje eu vim liberar essa palavra sobre você. E essa palavra é para você. Aqueles que honram, Deus o traz para a evidência. Mas aqueles que desonram, Deus o leva para o esquecimento. Levante a sua mão para os céus e eu estou encerrando. Na autoridade do nome de Jesus. Deus vai tirar você do lugar de esquecimento e o trará de volta à evidência que você deveria estar. Deus irá tirar sua casa da área de esquecimento e o trará de volta para o lugar que você deve estar.
Deus tirará a sua família do lugar de esquecimento e a trará de volta para o lugar que ela deve estar. Você não cairá no esquecimento, não, mas você estará em evidência para cumprir a vontade de Deus aonde quer que Ele te levar. E isso não depende do quanto você ora, não depende do quanto você jejua, não depende de quantas vezes você vem à igreja, não. Isso depende do tanto que você sabe honrar, do tanto que você honra. Honrarei os que me honram, mas os que me desprezam cairão no esquecimento. Honrarei os que me honram, mas os que me desprezam cairão no esquecimento. Glória a Jesus. Agora diz para essa pessoa que está do seu lado e a gente encerra, diz assim: o segredo para você estar no plano de ação de Deus é a honra. Diga para ele: honre, e você nunca cairá no esquecimento. Fica de pé em nome de Jesus. Quero chamar aqui na frente o pastor Marcos. Fica aqui na frente, pastora também. Fica aqui na frente, por gentileza, só um minutinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como eu disse, a honra ela precisa ser pública. E às vezes a gente deixa passar batido algumas coisas. A gente não percebe algumas coisas. E por não perceber essas coisas, a gente vai deixando que o tempo resolva coisas que o tempo não tem responsabilidade de resolver. Como eu disse, por muito tempo, eu fui insensível à entrega do meu pastor em relação ao ministério que eu caminhava junto com ele. Porque na minha cabeça era assim: ele não faz mais que a obrigação dele. Deus o chamou para fazer isso, então ele está capacitado e está tudo certo, mas não. Hoje, como pastor, o ministério pastoral meio que me humanizou. Porque eu pude perceber algumas feridas que até então eu não conseguia perceber. Eu pude perceber algumas coisas que até então eu não percebia. E aí eu percebi o valor que há um abraço, o valor que há uma palavra de incentivo, o valor que há de uma palavra profética. E quando eu consegui ver isso, irmãos, eu tento ser uma ovelha melhor para o meu pastor, tentando dar a ele satisfação. A Bíblia diz isso, que nós devemos honrar o nosso pastor, nos submeter a eles, para que eles façam isso sorrindo e não chorando. A maneira como nós nos comportamos aqui na igreja é decisiva, é crucial para a forma como a nossa igreja irá se comportar, como ela irá caminhar. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Glória a Jesus. Conceda sua graça e te dê paz. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te levar. Até 1000 gerações, tua família
família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante. Nós te adoramos, Senhor, neste lugar, nessa noite. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você pode dizer para ele: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Declare: Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga para ele: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Se você crê que Ele está, declare: o Espírito de Deus está aqui. Ele move no nosso meio, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. E os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, e os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. E os feridos de alma, são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha.
cear com Ele, ao teu amor vou me entregar. Eu vou cear com Ele, ao teu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. E os meus perfumes são suaves, e o meu amor melhor do que eu vi. E os meus perfumes são suaves, e o meu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo. Diga pra ele, eu vou abrir, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou cear com Ele, ao teu amor vou me entregar. Glória a Jesus. Você fica de pé no seu lugar. Ao terminar essa fila aqui, ao terminar os irmãos lá da última fila, só vou pedir para você que ainda não veio, só estender as mãos para cá, como teremos o batismo, senão daqui a pouco a gente vai segurar vocês até um pouquinho mais tarde, tá bom? Os irmãos da fila podem vir todos, mas os que não vieram, só estenda as mãos para cá, para o pastor e para a pastora, para a família, e comece a orar pela vida deles, tá bom? Deus, nós te agradecemos, Pai. Pode louvar. Glorificamos o teu santo nome. Entregamos em tuas mãos essa casa, bendizendo a ti. Te agradeço, Deus, por tê-los levantado para estarem à frente dessa obra. Pedimos ao Senhor que essa família, Deus, seja restaurada e abençoada pelo Senhor. Que desse lar, Deus, flua a bênção e venha ser liberado sobre a vida de cada um dos teus servos. Que eles sejam cheios do seu Espírito. Que a comunidade cristã Atos, Deus, possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pai amado, entra nesse ambiente de glória e que o Senhor opere de forma poderosa, de forma sobrenatural. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Bendizemos a Ti, pois está aqui. Agradecemos ao Senhor pelo que tens feito e pelo que ainda farás. Glorificado seja o teu santo nome. Pai, que cada um dos teus filhos que aqui está possa viver, Deus, de modo digno a vocação que lhes fora confiada. Espírito Santo de Deus, glorifica o teu nome na vida dos teus servos.
Encha cada um deles da tua presença. Faz milagres acontecerem, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Oramos ao Senhor abençoando essa casa. Que haja longevidade, haja fartura de dias, haja saúde, fortalecimento, haja graça, haja renovo. Nós oramos crendo no milagre dos céus. Que cada um dos teus filhos que aqui está, Deus, possa ser abençoado pelo Senhor, mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, encha esse ambiente com sua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Te agradecemos. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Célio, vir aqui à frente, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos que estarão descendo as águas neste momento, para poder fazer a fila na minha esquerda aqui, pode vir para cá, em nome de Jesus. Nós vamos descer, nós vamos estar derramando um óleo de unção nessas águas neste momento. E neste momento, meus irmãos, eu quero pedir a todos vocês que podem, fiquem sobre seus pés, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode encher este lugar de glória, você pode encher este lugar de aleluia. Você pode declarar a santidade de Deus essa noite neste lugar. Faça uma fila, pode ir para lá para trás. Isso, faça a fila direitinho aí, em nome de Jesus. Eu e o pastor Célio estaremos entrando em nome de Jesus na piscina, estaremos orando, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem cuidado de nós, graças a Deus. Irmãos, eu quero lembrar aquilo que Deus colocou no meu coração hoje na parte da manhã aqui na igreja. Quando Deus Ele te levanta, quando Deus Ele te chama, Ele garante aqueles que vão ouvir a sua voz, Ele levanta aqueles que vão te seguir, uns por um determinado período de tempo, outros, ou talvez durante longo tempo, a gente não sabe, mas o que é importante é que enquanto nós estivermos juntos, que sejamos irmãos verdadeiros, que sejamos amigos, irmãos, em nome de Jesus, para que a glória de Deus venha e se manifeste em nosso meio. Hoje é mais um dia de cumprimento da promessa de Deus sobre a história dessa igreja, mais um batismo, mais um dia marcante, e mais uma vez Deus falando que está conosco, amém? E que Ele é quem nos sustenta. Eu quero, em nome de Jesus, antes até mesmo de nós descermos aqui, assim que nós passarmos todos pelas águas, vocês não saiam, espera a gente orar para poder encerrar, em nome de Jesus, amém? E assim, quantos estão nos visitando aqui hoje, dá um tchauzinho para nós aqui, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, o amigo está aqui, que bênção, glória a Deus, amém? Como nós recebemos os visitantes, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Então, neste momento, adore a Ele com toda a sua intensidade, e vamos participar deste momento, em nome de Jesus.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória.
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem me
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Levante as suas mãos bem alto e diga: porque Ele vive. Cante! Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Só a igreja. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque posso ver o amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir o nome do Senhor, dê glória no grito de júbilo. Aleluia! Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar, nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Gratidão a Deus por essa noite, por esse dia que o Senhor nos marcou essa igreja, este ministério. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Queremos agradecer cada um de vocês que vierem, familiares, amigos. É uma honra receber cada um de vocês e voltem sempre. O nosso convite é para que, a nossa oração é para que vocês voltem sempre. Amém? Glória a Deus. Amados, só um minutinho, por favor. Nessa hora eu quero consagrar os dízimos e as ofertas. E você que vai fazer, vem até o altar, nós vamos estar orando, logo depois nós vamos estar dando a bênção final. Tem alguém que vai fazer? Levantem suas mãos. Senhor, nós apresentamos a Ti, eu apresento ao Senhor cada um destes, ó Pai, fiéis dizimistas, ofertantes, que vem ao seu altar trazer, devolver, entregar ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Eu peço a Deus que as promessas do Senhor cumpra na vida de cada um, que o Senhor guarde e abençoa, em nome de Jesus. Com esta oração, eu consagro a Ti dízimos e ofertas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem depositar no gasofilácio. Glória a Deus.
Mais uma vez, levante as suas mãos. Tenha uma boa noite, uma ótima semana. Deus abençoe cada um. Pastor Paulo, Deus te abençoe, amigo. Unção e graça sobre a sua vida. Prazerão. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho, a unção do Espírito seja sobre cada um de nós. Vão em paz e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.